E aí, galera, tudo bem? Eu sou o professor Júlio. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Araxa Educa para mais uma aula de matemática. Uma aula super interessante e muito atual. Por sinal, a matemática é muito simples e a nossa aula é muito simples, porém muito importante. Nós vamos falar sobre múltiplos. O que são múltiplos? Teve uma aula anterior que eu falei sobre mínimo múltiplo comum. Hoje você vai entender comigo o que são os múltiplos. E quando eu tenho o dobro, o triplo e assim por diante, tudo bem? Olha essa situação. Eu trouxe esse desenho, essa imagem aqui de Danones, porque eu tenho um filho bem pequeno e às vezes a gente vai no supermercado e às vezes tem umas promoções assim, leva dois por preço mais barato, sabe, com 30, 40% de desconto. Então eu trouxe essa situação para vocês verem. E para exemplificar o que vem a ser um múltiplo, então. O múltiplo significa que eu peguei um número e multipliquei. Peguei um número qualquer e multipliquei. Eu posso multiplicar ele por 2, eu posso multiplicar ele por 3, eu posso multiplicar ele por 4 e assim por diante. Então, um múltiplo é quando você pega um número natural qualquer e o multiplica por um outro número natural. 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, aqui eu tinha um Danone. E aí eu dobrei a quantidade, um tablete de Danone, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 potinhos de Danone. E aqui eu dobrei. Significa que dobrar, multiplicar por 2. Quem nunca sonhou com um salário dobrado, né? Então, imagina que eu peguei e clonei. Vamos dizer assim, eu clonei. Então, ó, eu multipliquei por 2. Então, aqui eu tinha 6, certo? Como eu dobrei a quantidade, eu multipliquei por 2. Peguei 6 vezes 2. Esse aqui eu tinha 6 Danones. Como aqui eu dobrei, peguei o dobro, é 6 vezes 2. 6 vezes 2, bem fácil para nós que amamos matemática, né? 12, com certeza. Então, o múltiplo nada mais é do que multiplicar. Então, eu estou multiplicando. Tudo bem? Aqui tem a definição. A gente já estudou o conjunto dos números naturais, o conjunto N. Lembra dele? Começando em 0, eu vou até o infinito andando, ou seja, espaçando de 1 em 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Até a gente cansar, né? Então, se eu escolher um número natural e multiplicar ele por todos os outros naturais, daremos origem a um conjunto infinito de números, a qual conhecemos por tabuada. Quem nunca estava lá na quarta série e o professor falou assim, nossa, você tem que saber tabuada, menino. Quarta, terceira série. Então, se eu vou pegar e vou multiplicar por esses números naturais, eu vou ter uma tabuada. Por exemplo, se eu pego 3 e vou multiplicando. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 3 vezes 4, 12. E assim por diante. Então, eu vou dar origem até uma tabuadinha aí. Muito bem. E aqui eu trouxe situações para você me ajudar. Quais são os múltiplos de 0? Significa dizer que eu vou multiplicar o 0 por 1, por 2, por 3, por 0, por 5, por 7, por 8, por 9. E aí? O 0 tem uma particularidade, porque qualquer coisa que eu multiplique por 0, o que vai dar? Vou colocar aqui, ó, grandão. 0. Vou escrever para você nunca mais esquecer na sua vida, ó. Vai ter que dar 0. Qualquer coisa multiplicado por 0 dá 0. Nunca se esqueça disso. Então, qualquer número que você multiplicar pelo 0 deu 0. Os múltiplos de 0 são 0. Certo? 0. 0 vezes 5, 0. 7 vezes 0, 0. 0 vezes 27, 0. 49.522 vezes 0, zerei. Tudo bem? Múltiplos de 2, vamos pensar. 2 vezes 0, zerei. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Assim por diante. O que eu estou fazendo, pessoal? Construindo a tabuada do 2, certo? Olha do 3. Fiz só esses exemplos aqui para a gente entender melhor. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. E assim por diante. O que eu estou fazendo? Construindo a tabuada do 3. Construa do 5, construa do 7, construa do 9. Vou fazer rapidinho aqui para a gente não perder tempo, porque essa aula é muito bacana. 5, 10, 15, 20 e assim por diante. Do 7 é 7, 14, 21, 28 e assim por diante. Do 9 é mais legal, né? Um pouco mais difícil.
9, 18, 27, 36 e assim por diante. Tudo bem? Então, os números, quando eu coloco assim, múltiplos do zero, é pegar ele e multiplicar por 0, por 1, por 2, por 3. Múltiplos de 2 é multiplicar o 2 por 0, por 1, por 2, por 3, e assim sucessivamente. E aqui vem um conceito muito legal. Quando eu falo que eu vou multiplicar por 2, eu falo que eu quero o dobro. Então, assim, eu fui sair com meus amigos. E aí, um amigo meu pagou R$ 20 da conta. E ele virou pra mim e falou assim, Júlio, você vai pagar o dobro. Significa que eu vou pegar o tanto que ele pagou, já que eu vou pagar o dobro que ele pagou, eu vou pegar o tanto que ele pagou e multiplicar por 2. Se ele pagou R$ 20, 20 vezes 2 eu pago 40. Se fosse o triplo, multiplicaria por 3. Se fosse o quádruplo, multiplicaria por 4. E assim por diante. Eu tenho uma nomenclatura para cada um dos termos que eu multiplicar. Certo? Muito importante. Isso é muito comum no dia a dia. Nossa, o dobro. Não, você vai pagar o triplo, tá? Essas situações a gente vê muito, então a gente precisa entender. É simples, porém não menos importante. Ok? Muito bem, agora nós vamos exercitar tudo que a gente aprendeu. E são situações bem fáceis, bem simples, tá? Não se esqueça desses conceitos. Dobro, triplo, quádruplo. Vou tentar ler os outros com vocês, ó. Quíntuplo, sextuplo, sétuplo, óctuplo, nônuplo, décuplo. Olha que difícil essas palavras. Júlio, você sabe todas essas? Não, mas as que eu uso no meu cotidiano, eu sei. Dobro, triplo, quádruplo, até o quíntuplo a gente sabe, né? Então, observem o que vocês vão utilizar mais e sempre lembrem-se que é apenas uma multiplicação por um número natural. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo bem? Vamos lembrar e vamos fazer um exercício para a gente fixar esse conteúdo. Olha o André. O André é super famoso nas nossas aulas, né, gente? O André é um excelente funcionário da empresa Sofá Sociedade Anônima. Sabe o que aconteceu? Ele foi informado que no próximo mês ele vai ter o seu salário triplicado. Imagina você trabalha numa empresa e aí seu patrão chega para você e fala assim: Ô Júlio, você é um excelente funcionário, você nunca faltou, você entrega tudo no prazo, você convive bem com todo mundo, então eu vou melhorar o seu salário, eu vou triplicar. E aí seu patrão vai te dar um desafio, ele fala o seguinte, ó, você, Júlio, ganha R$ 1.200. Eu vou triplicar o seu salário se você me falar, então, qual que vai ser, ou seja, qual que vai ser o resultado do seu novo salário. Certo? E aí? Será que você conseguiria? Será que você conseguiria resolver esse desafio do seu patrão? Então, vamos lá. Ele ganhava R$ 1.200 por mês. Ó, vou rabiscar aqui para você não esquecer. Ó, 1.200. Tá bom, né? Dá para pagar as contas. E aí, vamos triplicar. Olha essa palavra. Eu vou triplicar. O que é triplicar, Júlio? Me esqueci. Triplicar vem de triplo. E o triplo é o quê? Vezes 3. Então, quer dizer que o salário do André, eu vou pegar o salário que ele recebe e vou multiplicar por 3. Nossa, Júlio, vai ficar bem melhor, né? Eu acho. Só multiplicar por 3, então, eu vou saber o novo salário do André aí, certo? Vamos resolver esse desafio, então, com o André. Ele tinha R$ 1.200 de salário. E agora ele vai ser triplicado. Ou seja, o salário dele vai ser multiplicado por 3. Me ajuda a fazer essa conta. Vamos ver. Coloquei certinho, né? Unidade, dezena, centena, unidade, milhar. Vezes 3. Tá certo. 3 vezes 0. O que eu falei para vocês? Qualquer coisa vezes 0, dá 0. Qualquer coisa vezes 0, 3 vezes 0, deu 0 de novo. 3 vezes 2. Então, 3 duas vezes, ou seja, 3 com 3, dá 6. 3 vezes 1. Quer dizer que é uma vez o 3. Uma vez o 3 é o próprio 3. Isso significa que o total é 3.600. Quer dizer que o novo salário dele é R$ 3.600. E com R$ 3.600 a gente já faz uma farra boa, né? Dá pra sair no final de semana, né? Passear com a família. Bem bacana, o salário do André melhorou bastante. Certo?
Muito bem, situação que a gente pode conviver, vivenciar aí sobre esse conceito de triplicar, ou seja, multiplicamos então por 3 aí. Olha esse último exemplo que eu trouxe para vocês. O João, ele foi no supermercado. Ele precisava comprar 20 cabeças de alho. É tipo eu quando eu vou no supermercado. Minha esposa não gosta muito de ir no supermercado e eu sou quem tem que ir sempre ao supermercado. E ela fala assim, Júlio, traz tal coisa. Leva tudo errado, gente. Nossa. Enfim, voltando para a aula. E aí ele chegou no supermercado e se deparou com um pacote. Tinha 6 cabeças de alho, certo? Em cada embalagem. Então, cada pacotinho tinha 6 cabeças de alho. Ele precisava de 20. Qual é a quantidade mínima de pacote de alho que o João terá que comprar? E aí? O que o João vai fazer? O João não pode chegar no supermercado e comprar todo o alho disponível porque ele não sabe. Ele vai começar a contar nos pacotinhos? Ah, esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não. O João assistiu às nossas aulas e ele sabe múltiplo. Então, o que ele vai fazer? Ele sabe que cada embalagem vem 6. E ele falou o seguinte, ó, vou fazer os múltiplos de 6. Múltiplo de 6. Se o João não levar nada, ou seja, 6 vezes 0, quantas cabeças de alho que ele vai levar? 0. Se ele chegar com 0 cabeças de alho, a mulher ia falar assim, o que você vai fazer lá? Tudo errado você, João. Então, ele falou o seguinte, então 6 vezes 1. Próximo múltiplo, 6 vezes 1, 6. 6 cabeças de alho serve? Serve não. Vai lá pra fazer a comida assim, uns 3, 4 dias depois, vai precisar voltar lá. De novo, 6 vezes 2. 12. 12 cabeças de alho atende? Ela quer 20. 12 não, tá fora. Mais uma vez. 6 vezes 3, 18. Nossa, Júlio, quase, hein? 20. Ligou pra Dona Maria. Dona Maria, pode ser 18 cabeças de alho? Preciso de pelo menos 20. Vou fazer a receita que a minha avó me ensinou. 20. Então, esses 18 não me atende. Vou pro próximo. 24. Quer dizer que 6 vezes 4. 24 atende, Dona Maria? Uai, vai sobrar 4, João, mas vai ter que ser. Então, ele tem que levar quantas embalagens? Isso aqui foi o 6 vezes 1. Ó, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4. Então, o João precisa levar quantas embalagens? Ele precisa comprar 4. Vou escrever aqui, ó. 4 embalagens, 4 pacotinhos, tá? 4 embalagens, então, de alho para ele levar o que a Dona Maria, sua digníssima esposa, pediu. Tudo bem? Pessoal, são situações que a gente vive todos os dias, seja na hora de ir no supermercado, uma padaria, um açougue, que a gente tem que prestar atenção que, mesmo sendo simples, é importante nós sabermos essas coisas. Tudo bem? Queria agradecer pela participação na aula, bons estudos e até a nossa próxima aula. Valeu, galera!